Eu sou Júlio de Lima, especialista em testes e qualidade de software, com mais de 12 anos de experiência na área. Tenho um bacharel em engenharia de software, uma especialização em docência no ensino superior e também um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em inteligência artificial. E no ano passado, em dezembro de 2021, alavanquei minha própria carreira, sendo transferido para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Hoje resido aqui na cidade de Orlando, na Flórida, junto com a minha família. Nesses episódios, a gente fala sobre estratégias mais maiores do que 30%. E dentro desse episódio especificamente, a gente fala sobre como se tornar um líder de testes. A ideia é que você consiga ter aqui algumas características que um líder em testes de software possui e que você pode perseguir se esse for o seu objetivo, se isso for a representação do seu alavanque na sua carreira. Por isso, eu vou pedir para que cada um de vocês que está assistindo esse episódio hoje, que tenha aí do seu lado papel e caneta, ou que tenha aí dentro do seu computador ou laptop, algum lugar para que você possa tomar notas daquilo que a gente vai conversar aqui hoje. E dessa forma, consiga hoje mesmo começar a aplicar esses conceitos, essas dicas, de modo que você possa então cada vez mais estar próximo do seu alavanque, que nesse caso é conseguir então em um momento chegar a se tornar um líder dentro da área de testes de qualidade de software. Beleza? Bom, se vocês estão preparados, vamos começar aqui então. Para essa discussão eu trouxe aqui 4 pontos que são pontos essenciais para alguém que atua como sendo um líder dentro da área de testes de qualidade de software. Essa pessoa, ela precisa ser uma pessoa que possui uma perspectiva vamos dizer assim, processo e pessoas que está muito relacionado ao que a gente vê hoje em dia como sendo alguém que está conduzindo algo. Né? Essa pessoa, ela vai precisar ter experiência dentro do papel que ela desenvolve. Essa pessoa também vai precisar ter uma noção muito clara de comunicação com níveis executivos, ou seja, pessoas que estão ainda esperando informações sobre a qualidade no todo. Essa pessoa também vai precisar ter uma noção muito clara de dados e de relatórios e de riscos, por exemplo. E também vai precisar ter uma noção muito clara de mentoria e liderança em si de pessoas. A gente vai falar sobre cada um desses pontos hoje de uma maneira um pouco mais detalhada para que você possa então entender e conseguir levar para você daqui desse vídeo os pontos exatos que você precisa melhorar caso esse seja o seu objetivo, esse seja o seu alavanque. Antes da gente começar e entrar dentro desses 4 pontos, eu queria só deixar algo muito claro para vocês. Existe hoje em dia 2 tipos de liderança. Então vamos chamar assim. O primeiro é aquele que foi escolhido para ser líder e que não se preparou, não tinha nenhum preparo. Foi chamado por, por ser a pessoa mais antiga da casa ou por ser a pessoa que estava mais próxima às pessoas que decidiam. Né? Por algum motivo essa pessoa ela foi elevada ao cargo de líder e hoje ela atua dentro desse cargo de líder de uma maneira desestruturada. Okay? Esse daqui é um exemplo. Tá? Então é a pessoa que ocupa um cargo de liderança, mas que não se preparou, não estudou para isso. Essa pessoa aqui que ocupa esse cargo de liderança e que não se preparou para isso, ela vai ter comportamentos que estão muito distantes dos comportamentos que a gente vai ver aqui hoje. Por quê? Porque essa pessoa está atuando hoje como sendo alguém que não tem estrutura para o papel em que ela está desempenhando. Ok? Geralmente são pessoas que são pessoas muito bacanas, são muito legais, só que elas acabam por uma hora ou outra colocar os pés pelas mãos e acabar por não conseguir realizar, acabou sendo escolhida para atuar naquele papel, mas não estava preparada para isso.
E quando você ouvir as definições que eu estou trazendo para vocês hoje, vocês vão acabar por perder dentro desse primeiro ponto, ok? Então, esse é o primeiro aviso aqui para vocês. O segundo aviso é o seguinte: a gente ainda tem um outro tipo de líder, que é o líder que por algum motivo está hoje como líder, mas está hoje como líder porque ele já conhecia antigamente sobre o papel de liderança, né? Mas essa pessoa ela não conhecia bem sobre teste de software. Por exemplo, um gerente de projetos que ocupa hoje um cargo de líder de testes, ou um antigo líder de engenharia que hoje ocupa o cargo de líder de testes, ou alguém que era líder de, sei lá, líder de vendas e que hoje está dentro do cargo de líder de testes. O que eu quero dizer em resumo é: a pessoa tinha algumas habilidades de liderança no passado e por causa dessas habilidades de liderança foi escolhida para ser líder de testes. Essa pessoa ela acaba por ter algumas habilidades como liderança em si, mas quando você chega para conversar com essa pessoa sobre testes de software, essa pessoa ela não sabe como atuar, ela não tem a menor noção de como é que funciona o trabalho de liderança em si de testes. Isso dá para ela uma noção de como se comunicar com a liderança e de como gerir ali as pessoas que estão atuando ali dentro desse contexto, né, com o teste de qualidade de software, mas ela não consegue contribuir tanto para a evolução das pessoas que ela está liderando. Por quê? Porque ela não conheceu sobre o teste de software em si. Não é uma pessoa que testa, ascendeu a líder, mas não tem uma estrutura de liderança, mas conhece sobre testes. A segunda é uma pessoa que não conhece de testes, mas conhece sobre liderança. E a gente tem a terceira, que é a pessoa que conhece sobre testes e conhece sobre liderança. Essa pessoa aqui, ela vai ter as discussões vão ser muito mais assertivas. A liderança também vai ser assertiva, porque essa pessoa consegue entender com clareza, né, como é que lidera pessoas, como é que lidera, né, uma determinada frente, e ela vai conseguir então ter muito mais facilidade com o papel que ela está desempenhando. Entenderam aqui então essas três diferentes pessoas aqui? Uma sabe muito sobre testes, mas ascendeu a liderança e não conhece muito sobre liderança. A segunda é aquela que consegue ali entender sobre liderança, mas não entende sobre testes. E a terceira é que entende sobre testes e entende sobre liderança. Independente de qual seja o seu momento hoje, de você que está assistindo, seja você o 1, o 2 ou o 3, esse vídeo vai servir para ajudar você a conseguir melhorar em algumas partes, beleza? De modo que você consiga cada vez mais ficar melhor dentro da sua carreira como sendo um líder de testes, né? Já para vocês que estão aqui e que ainda não atuam no papel de liderança, também vão poder pegar essas dicas e conseguir ir já implementando no seu dia a dia, de modo que você consiga então, em um momento, ter ali dentro da sua trajetória esse alavanque de você se tornar um líder, tá? Esse é um dos pontos, né, que são essas três possibilidades que eu digo para vocês aí de liderança. O que eu queria também trazer para vocês é o seguinte: hoje em dia, liderança não é vamos dizer assim, a única forma de você conseguir crescer dentro da sua carreira. Hoje em dia nós temos muitas empresas que têm uma carreira em Y, tem outras até que tem uma carreira que hoje em dia eles chamam de carreira em W, sabe? Tipo, você tem uma carreira em Y que você começa como júnior, depois você vai para pleno, depois você vai para sênior, e aí então o que acontece é que depois da senioridade, depois de se tornar sênior, você tem dois caminhos a seguir. O caminho de você se tornar um líder, ou um caminho de você se tornar um especialista, tá bom? A intenção desse vídeo de hoje era de falar sobre ambos, só que eu vejo que a gente precisa de um pouco mais de tempo para abordar cada um deles, por isso que eu estou trazendo a vocês primeiro a questão da liderança, tá bom? Mas certo é então que você tem esses dois caminhos aqui. Esses dois caminhos existem pelo fator de que
Tem muita gente que se prepara quando júnior, pleno e sênior para ter uma carreira de liderança. Então a pessoa já está ali coletando todas aquelas informações para que um dia ela avance com um papel de liderança e seja ali um líder. Mas tem outras pessoas que vão como júnior, pleno, sênior, ficando cada vez mais técnicas. Carreira de especialista. Por quê? Porque adora continuar mexendo com testes, com estratégias, com código, sabe? Com a criação a definição de testes, com a aplicação das estratégias, com a comunicação no dia a dia com as pessoas. A pessoa adora esse mundo. Então ela acaba por escolhendo então se tornar um especialista ao invés de um líder. Essa escolha está disponível para vocês na maioria das empresas. Então você pode escolher se você quer ir para líder ou se você quer ir para especialista. Se a gente fosse pensar lá atrás, no tempo passado, era diferente. As pessoas elas iam subindo, chegava no momento que o próximo passo já era ser líder. E aí muitas pessoas acabavam por aceitar esse papel de liderança, sendo que elas não tinham nem se preparado durante a sua carreira. E isso trazia para elas mais malefícios do que benefícios, né? Quer dizer, trazia para elas, na verdade, assim, um momento onde as pessoas iriam, desconsiderar o papel dela. Por quê? Porque ela não se preparou para ser líder, ou porque ela fazia liderança de uma forma ruim. Entenderam a ideia? Então, é importante também que você saiba que as dicas que eu te dou hoje, aqui nesse vídeo, não são dicas que você tem que absorver, são dicas que você pode absorver, né? Dicas que você pode se o seu alavanque está relacionado a você se tornar um líder, né? Então, basicamente é isso, tá bom? Show! Vamos então agora falar sobre esses 4 pontos que compõem aqui essa, vamos chamar assim, dessa trilha de conhecimentos ou de habilidades que você precisa absorver para que você consiga então ter mais facilidade aí na hora de você percorrer esse seu alavanque, que é de você então conseguir se tornar um líder dentro da área de teste de qualidade de software, tá bom? Primeiro item, diferente de o que a gente pensava há anos atrás, a pessoa que vai assumir um papel como líder de testes precisa sim ter conhecimento prático na área. Então, se você quer se tornar um líder, não basta simplesmente você ter de líder que nós temos hoje. Antigamente, as pessoas ainda acreditavam que testes de software era algo tão trivial, que qualquer pessoa que já teve habilidades de liderança conseguiria fazer. Hoje em dia, isso já não é mais uma verdade. Dado que hoje a gente já consegue pelo menos ter um pouco mais de noção quanto que é teste de software, e já está bem claro para as empresas que para conseguir liderar um time é necessário que tenha algum conhecimento em teste de software. Por isso, hoje se você quer se tornar um líder dentro da área de teste de qualidade, é necessário sim que você consiga ter experiência prática dentro da área. A gente está fazendo essas investigações relacionadas a vagas, né, em teste de software. Eu já disse para vocês que em breve vocês vão receber, né, os resultados que a gente obteve dessas pesquisas. E um dos pontos que a gente consegue ver assim é que para algumas vagas de liderança eles têm uma espécie de um número mágico. Esse número mágico é um número que fala de o quanto de tempo de carreira prática em testes você possui para que você concorra a um cargo de liderança, né? Esse número mágico, ele geralmente é ali 4 ou 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que geralmente as vagas de liderança, elas pedem que você já tenha tido experiência prática em teste de software de pelo menos 4 ou 5 anos. Tá? Então entre 4 e 5 anos ali é o tempo que você precisa ter tido como sendo alguém que tem experiência prática em testes de software, para que você possa então concorrer a um cargo de liderança em uma empresa que está contratando, né, para ser líder de testes ou de qualidade. Beleza? E isso, vamos dizer assim, para mim, demonstra que o que essas empresas estão percebendo é que a pessoa precisa ter experiência prática em testes.
tá bom? A questão da quantidade de anos, para mim ainda é um pouco estranha, na verdade. Por quê? Porque tem muitas pessoas que ficam lá, né, 4, 5 anos atuando como alguém que testa aplicações, mas essas pessoas elas não tiveram experiências práticas e diversas o suficiente para formá-las como sendo um QA, né? Então muitas vezes você tem lá pessoas que estão há 12 anos na área e que tiveram pouquíssimas experiências, e quando você vai discutir sobre teste de software, essa pessoa nem ao menos tem um vocabulário muito bem construído, não tem experiências práticas com aplicação de testes de maneira técnica, né, de maneira científica, não tiveram muito contato com a automação de testes e as diversas características que envolvem, né, essa disciplina. A pessoa simplesmente viveu a vida dela executando aquilo que lhe foi dado ali, e o que lhe foi dado não foi algo tão, robusto a ponto de dizer que essa pessoa teve grandes experiências dentro do seu papel. A pessoa viveu alguns anos dentro daquela profissão que pode ter sido muito limitada, tá entendendo? Por isso que eu digo que a questão de quantidade de anos é um pouco controversa. Na minha opinião, quando a gente fosse entrevistar alguém, deveria então perguntar sobre realmente as experiências práticas e expor a pessoa a aplicação prática dos conceitos que a gente conhece. E dado que essa pessoa conseguiu demonstrar de maneira eficiente que ela sabe realmente do que ela está falando, beleza. Tem pessoas que aprendem muito rápido e que, em 3 anos, poderia ter o conhecimento aí de uma pessoa que ficou 7 anos na área, num lugar que era muito cômodo para ela. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, só que essa é apenas a minha opinião. E como eu já disse para vocês, o que vale hoje em dia são fatos e dados, não é isso? Então, segundo essas pesquisas, essas investigações que a gente tem feito, o número 4 e 5 aparece em grande parte das vagas que estão relacionadas diretamente à liderança. Então é isso que vocês têm que perseguir, beleza? O que eu diria para vocês é assim, gente, se você está perseguindo isso, não persiga isso nesse estilo que eu falei para vocês de senioridade, sabe? Ah, eu sou sênior. Por que você é sênior? Ah, porque eu tenho 12 anos. Ah, e o que você fazia? Ah, eu ficava encontrando bugs. Isso, vocês entendem? Senioridade é muito mais do que isso, tá bom? Então, se você está pensando em perseguir esse número mágico de 4 ou 5, né? Persiga ele tendo experiências práticas em áreas variadas de teste de qualidade de software. Isso vai te formar um líder muito mais forte, uma líder muito mais forte, beleza? Então, tem esse númerozinho mágico. Para ajudar nessas vagas, eles vão pedir também experiência prática. Experiência prática significa que você foi, aprendendo coisas, colocando na prática, vivendo problemas complexos, ensinando pessoas. Daí começa de novo o ciclo. Aprende algo, coloca na prática, vive os problemas complexos, ensina alguém e volta, né? Aprende conhecimento, coloca na prática, vive os problemas complexos, ensina para alguém. Então, o que eu diria para vocês é assim, tudo que você aprender, faz esse ciclo que eu acabei de falar para vocês. Esse é o que eu chamo de o meu ciclo da senioridade. É uma espécie de um framework que eu criei, que eu ensino para os meus alunos também, que é a forma com que eles vão ganhando senioridade. Começa lá no buscar o conhecimento, qualquer conhecimento que esteja relacionado a problemas do seu dia a dia, sabe? Ah, Júlio, lá no meu dia a dia a gente não consegue gerir riscos de maneira satisfatória. Tudo bem, tem um framework chamado Prisma. Você vai lá e lê sobre o Prisma, aplica o Prisma, vai gerar um monte de problemas que não estava escrito nos livros, né? Você vive esses problemas, lida com eles e depois ensina para pelo menos uma pessoa. Quando você ensinar, você completa o meu ciclo da senioridade, que é o quê? Que é quando você consolida o seu conhecimento. E aí é por isso que eu falo, você volta de novo no framework, né, da senioridade e aprende uma coisa nova. Aprende, coloca na prática, vive os problemas complexos e ensina para alguém. E vai fazendo isso. E a cada vez que você terminar essa questão do ensinar para alguém, você documenta isso. Você fala, olha, eu aprendi sobre o conhecimento Prisma. Eu apliquei na prática durante 6 meses. E depois disso,
eu vivi alguns problemas, problema A, B, C, D, E, escreve o problema, coloca como é que você resolveu ele, depois você fala, ensinei para o fulano de tal, e enquanto eu ensinava, aconteceu isso, A, B, C, D, E, isso é o seu ciclo da senioridade. Aí você vai fazendo isso, você vai acumular um monte de conhecimento prático e um monte de coisa, e isso vai servir para você até como sendo seu portfólio, entendeu? Então, lembre-se disso. Isso compõe o primeiro ponto, que é o ponto da experiência prática em QA, né? Outra coisa muito importante para você, que ainda está buscando esse primeiro ponto aqui, que é a experiência prática, é que você tenha entregas de ponta a ponta, nas quais você seja a pessoa que é responsável por aquilo. O que é uma entrega de ponta a ponta? É você conseguir ter uma atividade sendo realizada por você, ok? Por você, na qual você pegou desde o começo, começou a executar. Eu vou dar um exemplo para você. Lá na sua empresa tem alguém que está precisando, tem alguém que comentou da necessidade de implementar uma ferramenta de gestão de defeitos. Aí você fala assim, olha, eu gostaria de executar essa tarefa. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Ó, olha que interessante isso, ó. O seu braço, tá vendo? Ele fica um pouco curvado e o seu outro braço aqui que está com a sua mão fica, ó, retinho aqui, ó. Isso daqui chama proatividade, tá vendo? Proatividade. Alguém falou assim, tem alguma coisa que você fala, eu. E aí você vai lá e assume aquela tarefa, por exemplo. Quando você assume aquela tarefa, você vai pegar a tarefa desde o início e você vai falar, olha, vou estudar quais são as ferramentas de gestão de defeitos, e estuda elas. Vou identificar quais são as melhores para o nosso contexto. Vou aplicar uma POC, uma prova de conceito. Vou aplicar essa ferramenta aqui dentro do nosso contexto. E vou medir os resultados que contribuíram, pessoas que estavam envolvidas nisso. Tinha, mas quem estava liderando o rolê? Era você. Então você tem uma entrega de ponta a ponta. A pessoa que vai assumir um cargo de liderança também tem que ter entregas de ponta a ponta. Sabe por quê? Porque essa questão da entrega de ponta a ponta ajuda essa pessoa a conseguir entender, ajuda essa pessoa a conseguir entender como que é liderar algo do início ao fim. Por mais que fosse uma atividade que não envolvia, liderar outras pessoas, ainda assim essa pessoa conseguiu entender quais eram os conceitos básicos aqui da gestão de algo e ela conseguiu entregar do início ao fim uma atividade. Beleza? Esse aqui é um ponto importante, então. Quando essa pessoa for fazer a entrevista lá na frente de liderança, ela vai falar assim, olha, eu já tive algumas entregas de ponta a ponta. Por exemplo, essa, quando eu estabeleci uma ferramenta de testes, né, de ponta a ponta na empresa onde eu trabalhava. Legal, como isso foi? Foi assim, a gente identificou um problema, né? E aí eu levantei a minha mão e disse, eu quero implementar isso. Eu fiz isso aqui, identifiquei as ferramentas, mensurei quais eram as melhores, depois eu fiz uma prova de conceito, daí eu implementei um time pequeno e depois eu coletei os resultados e olha só que interessante, a gente conseguiu ter 50% a mais de eficiência. Cara, nesse momento, essa pessoa realmente teve entregas durante o decorrer da carreira dela. Entendem aqui a diferença? Do que você falar assim, não, eu tenho 12 anos em teste, já posso ser líder. Consegue entender a diferença? Uma pessoa tem resultados reais, a outra tem simplesmente viveu dentro da sua carreira, entendeu? Então, qual delas você quer ser? Quando você chegar no seu momento de você querer alcançar o seu alavanque na sua carreira, que nesse caso é ser um líder dentro da área de teste de qualidade de software, o que você quer ter? Você quer ter entregas reais ou você quer ter apenas os anos que você viveu dentro daquela carreira para dizer que você merece essa, sabe? Você precisa ter resultados. Essa é a dica que eu dou para vocês hoje. Resultados. E catalogar essas entregas fará com que você demonstre claramente qual que é o resultado. Entendeu? Bem, outra coisa que você também precisa de ter quanto à experiência dentro da sua área é um conhecimento sobre modelos de desenvolvimento de software. Então, por exemplo, quando a gente vai para um modelo em cascata, né, o mais conhecido como waterfall, a gente acaba como tendo o nosso papel de líder, sendo um líder mais voltado a
entender quais são, né, o progresso da atividade de teste de software. Então a gente está relacionado a planejamento de testes, a gente está relacionado a controle, a monitoramento de modelagem, monitoramento do progresso de testes, monitoramento do progresso de casos de testes e essas várias características que estão relacionadas diretamente à forma, vamos chamar assim, tradicional de gerenciamento de testes. Mas quando a gente está dentro do modelo ágil, os QAs que estão atuando dentro das squads, eles são mais autônomos. E essa questão da autonomia faz com que eles mesmos consigam se autogerenciar junto com o time. Então, nesse modelo, eu já não tenho mais aquele controle tradicional que eu tinha, onde eu definia, onde eu era responsável pela forma com que os projetos eram geridos. Agora é o time que é responsável por aquilo e o meu papel dentro desse contexto muda. Por quê? Porque nesse momento eu sou mais um influenciador, ou um pavimentador, vamos dizer assim, ou um pensador quanto à qualidade no geral, do que alguém que está lá todo dia pedindo status da atuação do QA dentro daquele determinado time ágil. Entendem a diferença aqui? Ó? Esse daqui é um completo, como dizer assim, controlador, está lá realmente todos os dias lá pedindo o status de como está sendo o progresso. Esse daqui, ele já é mais um influenciador, ele não está lá todo dia pedindo status. É uma mudança muito grande, muito grande mesmo. E você só consegue notar essa diferença se você entende sobre os modelos e sobre o que é esperado em cada um deles. Então tem uma mudança muito grande, uma diferença gigantesca entre os dois. Se você não conhece sobre modelos de desenvolvimento de software, você não vai conseguir ter essa distinção. Entendeu? Então a sua experiência prática, para que você se torne um líder e alavanque sua carreira nessa perspectiva, você precisa ter uma noção muito clara de modelos de desenvolvimento e de tudo que a gente já falou até agora, tá bom? Então eu vou relembrar aqui para vocês o que tinha dentro desse passo 1. Dentro do passo 1, então, a gente tinha a questão daquele número mágico, que é o 415, quanto a tempo de experiência que é pedido nas vagas hoje. A questão de experiência prática em testes. Experiência prática a gente já falou que não tem nada a ver com apenas passar os anos com o título de QA. Quer dizer, você realmente aprender de maneira prática as coisas. Aí, ter entregas do início ao fim, que você tem lá e está documentadas, você sabe discutir sobre isso. E por fim, ter uma noção muito clara de modelos de desenvolvimento de software para que você consiga influenciar seu time. Beleza? Show! Vamos então agora para o nosso ponto número 2 aqui nessa sua ida, no percorrer da jornada para que você consiga então se tornar um líder de testes de qualidade de software no futuro. Ok? Esse segundo ponto é comunicação com executivos. Comunicação com executivos. Esse segundo ponto, que é a comunicação com executivos, é uma habilidade que você obtém no decorrer aí da sua carreira. Quando você estuda, você provavelmente vai encontrar uma série de características que estão relacionadas diretamente à forma com que você se comunica com executivos. Pensa num executivo como sendo, sei lá, um diretor ou alguém do nível C, né? Por exemplo, CEO, CIO, CTO, são diretores específicos de certas frentes, né? Essas pessoas, elas têm uma vida, uma visão de jogo bem distinta da visão que a gente tem quando nós somos operacionais. Atuando dentro de um contexto operacional, a gente está geralmente dentro dos detalhes, a gente conhece detalhes de tudo, detalhes das ferramentas, detalhes do processo, detalhes da forma com que a gente atua, a gente sabe exatamente o que tem no bit ali. Quando a gente vai subindo o nível para executivos, essas pessoas, elas conhecem, elas não têm aquela visão de jogo que você tem atuando, né, no bit ali dentro da trincheira, vamos dizer assim, trabalhando no dia a dia com aquela atuação. Quando vocês dois vão se conversar, a comunicação
do que você está passando para essa pessoa, ela tem que ser, como vou dizer assim, modelada. Se você começar a falar de detalhes, que são detalhes do seu dia a dia para essa pessoa aqui, ela não vai entender, porque a esfera onde ela está atuando é uma esfera de comunicação mais abstrata. Essas pessoas aqui, enquanto você aqui está falando de WebDriver, JUnit, de métodos, de classes, essa pessoa aqui está falando de o quanto tudo isso pode impactar ou não na vida do usuário. O quanto isso, na vida dos negócios que são desenvolvidos. O quanto todas essas várias tecnologias ou ferramentas que você mencionou aqui têm impacto direto na sustentabilidade da plataforma. Se a gente está falando de um CTO, de um CIO, por exemplo, entendeu? Então, a forma com que você vai se comunicar com essas pessoas precisa ser diferente. E precisa ser de uma forma um pouco mais direta, mais objetiva, porque geralmente são pessoas que têm pouquíssimo tempo. Então, a informação que você vai passar para cá tem que ser uma informação assertiva, objetiva e modelada à forma com que eles se comunicam. Então, por exemplo, se eu vou conversar com essas pessoas aqui, o que eu vou falar? Vou falar com elas sobre informações ou dados, né? Dados ou informações que estão relacionadas diretamente à forma com que elas enxergam o seu dia a dia. Então, se eu tenho que falar sobre algo aqui, vamos dizer que aqui embaixo eu estou tendo um monte de problema. Eu estou tendo problema que o desenvolvedor 1 não se comunica com o QA. Eu estou tendo um problema que, sei lá, o ambiente de testes quebra toda hora e faz com que gere problemas ali de produtividade para as pessoas. Ou que eu estou tendo aqui algum problema, como por exemplo a ausência de alguns modelos de celular para a execução dos testes. Esses são todos problemas que são extremamente específicos. Quando eu venho para trazer informações aqui para os executivos, essas informações precisam ser informações que vão estar relacionadas diretamente ao mundo que eles vivem. Então, ao invés de eu vir aqui para conversar sobre o desenvolvedor B não está se comunicando com o QA dos times, entende? E aí o que vai acontecer é que esses executivos aqui, eles vão querer entender melhor sobre o que é essa comunicação, mas antes disso eles vão querer entender sobre o quanto de produtividade que está sendo perdido. E para que você possa realmente relevante para o executivo. Então vamos pensar. Se você chega para o executivo e fala que você tem um problema de comunicação entre os profissionais de desenvolvimento e testes do time, e você chega para esse executivo e ele te pergunta, e qual que é a taxa aí de produtividade todas as semanas? Esse é um problema que ele é um problema que não é tão relevante como se, por exemplo, esse problema fosse um problema super recorrente e acontecesse com todo mundo que tá dentro do dia a dia dos times, de modo que gerasse aqui, por exemplo, um problema de produtividade de 40 horas por mês, entendeu? Essa noção de o quão relevante é um problema ou não, você vai acabar percebendo ela quando você começar a analisar os números. E analisando os números, você vai perceber se há um problema que você mesmo, líder, consegue lidar ali dentro da esfera de testes e desenvolvimento de software. Por exemplo, se é apenas um desenvolvedor que está tendo esse problema com o QA, você pode conversar com o líder desse desenvolvedor e com esse desenvolvedor vocês tentarem resolver o problema. Isso nem precisar chegar na esfera executiva. Agora não, isso é um problema que está acontecendo com vários desenvolvedores. A gente já conversou com os líderes eles não estão contribuindo com isso. E puxa, é um problema que está impactando aqui, está tomando dezenas ou centenas de horas de produtividade dos nossos times. Cara, isso é um problema de uma esfera maior. Entendem aqui o que eu quero dizer? Então a questão é, quando você começa a atuar como líder, você precisa ter uma comunicação com os executivos que está modelada ao que eles podem fazer ou ajudar você a fazer. Beleza? Então, esse é um ponto para se envolver em reuniões como essa, reuniões executivas,
E para que você possa fazer isso, você vai precisar ficar atento, atenta quanto às oportunidades que estão surgindo dentro do seu dia a dia. Às vezes, você tem um líder seu que está participando de reuniões com executivos. Então, uma forma de você entender como que é essa comunicação é você, por exemplo, pedir para participar junto com ele como ouvinte apenas. Eu gostaria de participar como ouvinte para entender como são essas reuniões. Será que eu poderia? Ou, você poderia me dizer e me dar detalhes sobre como é essa interação que você tem com essas pessoas executivas? Ou mesmo você conversar com um dos executivos da sua empresa e dizer, olha, eu ouvi falar que a comunicação que é feita com executivos é diferente. Será que você poderia me dizer um pouquinho mais assim, sobre o que é que você espera da comunicação que nós, que estamos mais na prática, tenhamos com você, por exemplo? Então, são formas de você conseguir angariar esse conhecimento e já ir se preparando para esse alavanque que um dia você quer ter na sua carreira. Beleza? Vamos então para o ponto número 3, que é controle e planejamento. Esse ponto número 3 aqui, ele está relacionado diretamente à forma que você consegue gerir a forma com que as pessoas do time estão atuando. E aí é o seguinte, para que você consiga isso, é necessário que você tenha indicadores. Os indicadores são basicamente formas de você extrair dados do processo que está acontecendo, das atividades que estão acontecendo. Se a gente for parar para pensar assim da forma mais básica possível, pensa assim, que quando você hoje está atuando dentro da disciplina de teste de software como sendo um testador ou um QA, você registra algumas informações suas ou das atividades que você está executando dentro de algumas ferramentas. Eu vou dar um exemplo de uma, por exemplo, Jira, né? O Jira é uma ferramenta muito conhecida hoje em dia de gestão de demandas e que, puxa, às vezes você, QA, tem lá uma tarefinha lá que você cria nas histórias que existem, que é uma tarefa de, testes exploratórios. Você criou uma tarefa lá. Essa tarefa, a partir do momento que você criou, ela foi, adicionada a uma sprint. E aí, ela fica parada ali por 2 dias, até que você arraste ela para um momento de, executando. E depois que você executou, e quando você moveu para executando, você fica executando ela por outros 3 dias, por exemplo. E depois você move ela para finalizado. Tá bom? Vamos pegar esse exemplo aqui. Isso foi você como QA arrastando essa informação para demonstrar o que é que você estava fazendo. Para o líder, ele vê essa informação como sendo, primeiro, ele contempla essas ações que você fez como sendo dados que ele pode coletar e depois analisar e depois entender o que é se aquilo é algo esperado ou se é algo que precisa ser melhorado, entendeu? Para um líder, quando ele olha para essa situação, ele fala, primeiro, por que a gente está levando 2 dias antes de começar a executar os testes de performance? Os testes exploratórios. Aí ele fala assim, olha, por que eu estou levando 3 dias para executar o teste exploratório? Estão entendendo? O que é que está acontecendo no contexto ali da execução prática? São perguntas que eles têm melhoria quanto à forma do que aquilo é executado. Por que isso? Porque você, dentro de um papel de liderança, para que você demonstre que está conseguindo ter sucesso dentro daquele papel, você precisa melhorar, precisa primeiro controlar para entender se está fazendo sentido, monitorar para conseguir ver se as coisas estão mudando e 3, conseguir otimizar aquilo. Então, se você como líder consegue olhar para aquele número e conseguir melhorar ele, por exemplo, para que o teste exploratório comece com 1 dia ao invés de 2, você poupa tempo lá da frente. Se você conseguir que aquele teste exploratório seja executado ao invés de 3 dias em 2 dias, você também melhora o tempo lá na frente. Entendem aqui o que eu quero dizer? Por isso que, para você que está se preparando para um papel de liderança em testes de qualidade de software, é necessário que você primeiro entenda sobre como você visualiza os dados. Então eu olho para o dado
e eu questiono o dado, eu desafio o dado de modo que eu possa entender se eu posso otimizar aquilo que foi identificado, aquilo que foi registrado como sendo dados dentro daquela ferramenta específica. Então o tempo todo eu estou desafiando os dados. E isso é uma atividade que você pode fazer hoje em dia mesmo. Olhe para as informações que vocês têm acesso e pergunta: isso é o melhor que a gente pode fazer? Ou existe alguma coisa que dá para fazer para ficar ainda melhor? Essa é a pergunta que você tem que fazer, beleza? Além de dados, você também tem que saber sobre relatórios. E saber sobre relatórios é entender quais são os documentos, ou e-mails, ou dashboards que a liderança executiva precisa ter para demonstrar o que é que os times estão realizando naquele determinado momento. Uma dica que eu dou é assim: o líder atual, quais são os relatórios que nós temos hoje relacionados a testes de qualidade de software? E você observa eles e tenta entendê-los. E se você não entende, você pergunta: para que serve isso? E para isso? E quais são os insights que você extrai disso daqui? Tá entendendo? Para que você possa entender como é que aquele relatório é utilizado e você já comece a pegar um conhecimento sobre relatórios. E que você também possa propor coisas que talvez não estejam sendo apresentadas ali. Olha, talvez a gente pudesse ter uma informação aqui que demonstre isso, ou aquilo outro. Entendeu? Relatórios. Outra coisa também que você precisa saber é gerir riscos. Riscos são a probabilidade de alguma coisa dar muito errado. Por exemplo, também tem riscos que são relacionados a algo dar muito certo. Por exemplo, você corre o risco de ficar rico. Em teste de software está relacionado mais a coisas que podem dar problema. Então, se você percebeu alguma coisa que pode dar problema, você já levanta isso como sendo um risco. E você discute isso com as outras pessoas que estão envolvidas no processo também, para que vocês evitem que aquilo se torne realmente um problema em potencial. O nome técnico disso é mitigação. Então você mitiga um risco através de você então poder pensar em coisas para evitar que o risco venha acontecer, ou que o risco venha se tornar um problema em potencial. Beleza? Então, analisar riscos também é algo super importante. Como você pratica isso no dia a dia? Se você percebeu que alguém falou alguma coisa que pode dar caquinha, o que você faz? Você levanta a sua mão e você fala: gente, tem algo aqui que pode dar problema, não é um risco? Como que a gente pode fazer para mitigar esse risco, para evitar que ele se torne um problema? Está entendendo? E dessa forma você já consegue então começar a praticar isso, que é parte do dia a dia de alguém que é um líder de testes ou qualidade de software. E por fim, métricas. Acompanhe métricas que são relevantes ali para o seu dia a dia, para que você possa então entender sobre elas e conseguir lidar com mudanças, tomadas de decisão no decorrer da execução de um processo ou de uma sprint, para que vocês consigam ali então conseguir pensar em formas de melhorar a forma com que vocês estão atuando. Novamente, uma forma de praticar isso: pergunte para o seu líder atual quais são as métricas que ele ou que ela perseguem no seu dia a dia. Aprenda sobre elas, prepare-se para um dia você também estar analisando elas, ok? E a gente vai agora para o nosso quarto e último ponto aqui desse nosso vídeo de hoje, que é gestão de pessoas. Quando a gente fala de gestão de pessoas, é o seguinte: vocês têm algumas características que são características que estão relacionadas diretamente à forma com que você se relaciona com as pessoas. Por exemplo, existe um negócio dentro de gestão de pessoas que é você saber que cada pessoa tem uma personalidade diferente. E aí você pensa assim: Júnior, eu já sabia disso, cada pessoa tem um jeito de lidar. Sim, mas tem alguns modelos de identificação de personalidade que fazem com que você consiga entender em qual momento cada uma das pessoas do seu time está, quanto à sua personalidade, e que você consiga se dirigir a elas e conversar com elas de uma maneira muito mais sadia, de uma maneira muito mais, como vou dizer assim, eficiente. Depois procurem por DISC, 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 e você vai perceber que existe um método que define quais são ali algumas características que estão relacionadas à personalidade das pessoas. E quando você conhece o modelo DISC, você consegue então
perceber qual que é o modelo de personalidade da pessoa e conseguir colocar aquela pessoa para executar atividades que estão mais relacionadas à forma com que ela enxerga a vida dela, entendeu? Fica muito mais fluido do que você simplesmente começar a ler uma pessoa da forma com que você aprendeu que a vida é. Isso pode gerar muitos problemas, na verdade. Pode fazer com que você tenha uma tendência, por exemplo, a fazer com que aquela pessoa não consiga crescer. Por quê? Porque ela não bate com a visão que você tem do mundo. Cada pessoa tem a sua visão, a sua cultura, as crenças que ela gerou durante a sua trajetória. Nós como líderes precisamos respeitar isso e entender isso também. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então é um ponto que é super importante aí vocês conhecerem também. Eu, Júlio, já errei muito dentro da minha carreira quanto à liderança por não conhecer sobre isso. E isso gera muitos problemas. Não problemas apenas para você, mas problemas também para os seus liderados, entendeu? Então é muito importante que a gente estude sobre liderança. Mas tem um outro ponto dentro da liderança que também é extremamente importante, que é você mentorar pessoas. Fazer com que as pessoas cresçam e que elas sejam... Ter esse fator da mentoria também é algo que faz parte. E você vai perceber em vagas para liderança que uma coisa que eles vão te pedir é que você seja capaz de mentorar pessoas menos sêniores. E esse mentorar é basicamente você conseguir ajudar essa pessoa a conseguir melhorar dentro do seu dia a dia, certo? Então, são aí pontos que eu diria para vocês que vocês precisam ter. Outros dois pontos seriam influência, poder de você colocar pessoas para conseguir seguir um objetivo similar, né, com a mesma força que elas seguiriam o objetivo que é apenas dela, né? E isso se dá a partir de você conseguir entender também quais são os objetivos da pessoa. E por fim, um pensamento estratégico sobre o que é testes de qualidade no geral e como aquilo afeta o dia a dia da organização. Ok? Esses são os pontos que eu trouxe para vocês hoje, como sendo parte dessa nossa discussão sobre como se tornar um líder de testes, uma líder de testes. Para que a gente possa finalizar, eu vou aqui então fazer um resuminho rápido para todos vocês que assistem esse vídeo conseguirem aí relembrar então desses pontos. Primeiro, você precisa ter experiência como QA. E isso está relacionado diretamente àquele número mágico, 4 ou 5, de 4 ou 5 anos. Também ter experiência prática na área e ter seus próprios entregáveis de ponta a ponta. O segundo ponto é comunicação com executivos. É você conseguir se comunicar com os executivos de uma maneira assertiva. E a comunicação com executivos, como a gente viu, precisa ser modelada. Enquanto você conversa, você entende quais são as formas de se comunicar com eles para ser mais efetivo. O quarto ponto está relacionado a controle e planejamento, que é você, então, olhar para dados, métricas, a fatos que estão acontecendo, a riscos também, e conseguir, então, com base nisso, direcionar melhor as suas decisões. E o quinto ponto está relacionado à gestão de pessoas, que é lidar com as diferentes formas de personalidade que as pessoas têm, então crescer e serem maiores que você, melhores que você, dessa forma conseguir então ter um time que é muito forte. E por fim, ter pensamento estratégico. Se você tiver se preparar para esses 4 pontos que eu mencionei para vocês, eu posso dizer para vocês com certeza que vocês vão ter grandes oportunidades de se tornarem grandes líderes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Desejo a todos vocês muito sucesso, que vocês consigam alavancar suas carreiras e consigam ser melhor remunerados por isso. Eu tenho compartilhamentos de conteúdo aqui que são semanais, tanto no meu YouTube quanto aqui no meu Instagram. Então participe, consuma esse conteúdo, cresça dentro da sua trajetória. Eu quero ver todos vocês tendo muito sucesso dentro dessa carreira que está dentro de um mercado tão aquecido. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.